um overview de desde os primórdios da computação até o porquê que a gente usa a programação paralela e passei algumas nuances disso. A ideia hoje é a gente continuar falando sobre programação paralela, dar alguns insights sobre programação paralela, principalmente pensando em GPU, e falar sobre orientação a objetos, que é o que o é o rumo que nós estamos tomando agora com a MF5. E aí, a partir de agora, se a gente quiser pensar nesse formato, né, nós vamos ter que nos curvar a parte da orientação a objeto, né? Ah, vai. E é então o primeiro tópico que a gente vai falar, certo? Vou dar uma noção para vocês sobre orientação a objeto, como é que a gente faz para implementar isso aí. Aí eu falo sobre programação em GPU. A biblioteca que eu escolhi falar chama Cocos, mas qualquer outra biblioteca que você for usar, ela vai seguir mais ou menos os mesmos moldes. Seja o OpenACC, seja o próprio OpenMP, ele tem offload para GPU, é, ou se você quiser usar CUDA direto também, que nem o Thiago, todas elas seguem mais ou menos o mesmo princípio. O bacana da Cocos é que ela já tem muita coisa pronta e aí a gente consegue, talvez, utilizar ela mais rapidamente, vamos dizer assim, naquilo que a gente quer fazer hoje. Na apresentação, os meninos ficaram perguntando durante a apresentação. Não tem problema. Só que aí o microfone está aí. Se você não usar o microfone, eu repito a pergunta só para na gravação aparecer. É só um detalhe, mas vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. Não é um troço que vou ficar falando sozinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos conversar sobre orientação objeto. Rapazinho aí chama Jean Marcelo Simão. Eu falei para vocês na, no grupo lá que eu ia passar tipo um cursozinho de orientação a objetos. Estou esperando o Saulo voltar para poder marcar um diazinho, um horário para a gente poder sempre ter tipo uma aula disso. Mas o Jean Marcelo Simão foi meu professor no mestrado, muito bom. E nas aulas dele, né, e aí eu coloquei as frases aí. E o que é o orientação a objetos? Ele é um modelo ou um conjunto de ideias que a gente usa para implementar software. Então, por que a gente chama de paradigma? Paradigma é a forma como eu vou desenhar o meu programa. Então, eu tenho desenho do programa procedural, que é o que a gente faz hoje no Fortran e no C, basicamente seguir uma receita de bolo, certo? A mesma coisa. A orientação a objetos, quando eu vou ensinar sobre, eu falo que é um jeito diferente de pensar. É um jeito diferente da gente enxergar o mundo. Entendeu? Porque quando a gente está na procedural, a gente quer quebrar aquela ação em inúmeros pedacinhos e sair executando ela ao longo do tempo. Na orientação a objetos, não. A gente tem que mudar a forma como a gente constrói o programa, pensar nas entidades que a gente precisa, né? Então, um objeto que a gente fala, ele vai ser um módulo, uma parte coesa do software, e aí eu mostro para vocês o porquê disso, né? E nessa programação orientada a objetos, o objeto vai ser a unidade fundamental que eu vou usar para modelar aquilo que eu quero. Então, você vai ter um objeto pessoa. Então, cada pessoa tem as suas características, né, os seus atributos, e ela tem os seus métodos. Eu não faço as coisas do mesmo jeito que o Thiago. Os métodos que o Thiago usa é diferente dos meus. E os atributos do Thiago são diferentes dos meus atributos. É mais ou menos essa ideia quando a gente fala em orientação a objetos. A ideia. Tem mais texto aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar, mas essa definição aqui é legal também, que é uma entidade que incorpora uma abstração
contexto de uma aplicação. E ela possui estado, comportamento e identidade. A identidade é o que eu vou usar para poder distinguir um objeto dos outros. Então, quando você olha para mim, eu tenho um nome, eu tenho um CPF, eu tenho uma idade e tal. Mesma coisa se aplica ao Thiago. Então, o nome do Thiago faz com que ele seja diferente de mim, alguma característica física dele, etc. O estado, que é o conjunto de valores que os atributos do objeto têm, e o comportamento é como que ele age de acordo com o que eu preciso que ele faça no software. Essa é mais ou menos a ideia. Certo? Na prática, olha só, alguns conceitos que nós vamos precisar começar a fazer, que é separar a declaração, usar a canetinha. Primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é separar declaração de implementação. Facilita a leitura do código. Facilita na hora do meu programa ir buscar, ou a hora que o cursor for lá, buscar dentre aquilo que aquela classe faz, seja os atributos, seja os métodos. Na hora que ele for buscar o que aquela classe tem, ele vai buscar no arquivo. Ele vai buscar no arquivo .h, ele não vai buscar no .cpp. Porque o .cpp, eu tenho um monte de instruções aqui, que não são relevantes para o entendimento do que ele faz. Para o cursor, por exemplo, a hora que ele vai te sugerir qual função você quer usar lá dentro daquele objeto, ele vai olhar para cá, para o protótipo da função, e não para o CPP em si. Ele não precisa saber as operações que ele faz, você olha para cá, beleza? Tem também o que a gente chama de, ela continua tendo, né, a função principal, está tendo um arquivinho, entre aspas, main.cpp. Existem alguns autores que defendem que a gente use também uma classe principal, e dentro dessa classe eu tenho a função main, que é a função de entrada que a gente chama, né? Mas, para a gente agora, o que a gente vai precisar aprender a fazer, né? Entre aspas, a gente vai precisar separar a nossa implementação da declaração, isso que é importante para a gente fazer. Então, sempre nós vamos passar a ter isso aqui. Isso implica que a gente precisa compilar o código de um jeito um pouquinho diferente, tal, mas é de boa fazer. E a gente vai ter esses esqueminhas aqui. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente teria atributo e método, certo? Então, aqui nós temos classe, a declaração da classe. Isso daqui é o que a gente chama de atributo. E agora, as funções, a gente vai chamar de método. Mudou o nome, beleza? Tem uma outra coisa importante para vocês verem aqui, que é o seguinte, esse método aqui, ele tem o mesmo nome da classe. Beleza? É o que a gente chama de método construtor. Aí o método construtor é o que a gente usa para a hora que a gente for criar aquele objeto, eu já colocar nele as características que eu preciso. Certo? E assim vai. E aí depois a gente brinca disso nas aulas bonitinhas, mas é só para mostrar para vocês mais ou menos como é que ficaria. Beleza? Para vocês lembrarem, do seu tem o struct, muito parecido, né? O struct viria até aqui, sim, só, né? Posso continuar usando o struct no C++. O struct vai ter atributos e métodos, só que ele tem algumas características. Por exemplo, na classe tudo é privado até que eu fale que é público. No struct tudo é público até que eu coloque alguma coisa como privada e depois eu explico para vocês o porquê de privado e público. Sim? Por hora não vai ser tão relevante. Beleza? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que eu faço para criar uma classe. E aí depois eu crio os objetos. Os objetos, eu estou criando os objetos aqui embaixo. Pessoa Einstein, pessoa Newton, estou passando idade para eles, estou acessando algum método deles, etc. É isso. Beleza? Isso aqui tudo, quando a gente for começar lá quando eu for fazer o curso com vocês, vocês vão cansar de escutar isso aí. Do Newton e do... Cadê?
Inclusive, eu fiz um do Darwin, eu acho. Pronto, vamos por aqui. É do Newton e do Einstein. Bom, aí existe uma linguagem visual que a gente usa para construir, construir as nossas classes. Unified Modeling Language, o ML. Para que a gente faz isso? Documentação. Beleza? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente documenta um programa que a gente faz usando orientação objeto. Nossa documentação tem que construir um diagraminha em UML com os, as classes, com seus atributos e métodos, por exemplo, né? Lá, na hora de eu criar o programa, vai ter a correspondência para cá, na classe pessoa, todos os atributos, métodos, certo? Certo? Então, e existem só eu faço o ML de acri isso aqui para você. IBM. IBM é muito boa. IBM faz isso. Um exemplo muito legal para vocês poderem entender nessa parte, né, de orientação a objeto, só para vocês poderem entender. Seria o seguinte: o que é uma lista? Basicamente, uma lista, quando a gente pensa numa estrutura de dados do tipo lista, eu tenho um container, vou falar assim, né, que aponta para um primeiro elemento. Quem que é o elemento? O elemento pode ser qualquer coisa. Pode ser uma lista de inteiros. Então, cada elemento aqui vai ser um inteiro. E cada elemento, o elemento vai ser uma caixinha onde eu tenho um valor e um apontamento para o próximo elemento da lista. Então, eu tenho o que eu chamo de lista, e o que a lista possui é basicamente o primeiro elemento e um tamanho, uma variável que armazena quantos elementos eu tenho dentro da lista. Certo? Essa lista conhece. Opa! Pronto, eu vou ter que vir aqui. Um segundo. Ai, desculpa. Voltou? Voltou. Então, essa lista ela possui um apontamento, ou seja, esse esqueminha aqui, quando a gente está pensando em UML, a gente fala que a lista conhece um elemento. Aí a gente tem toda a relação, pode ter herança, etc. Tudo isso aqui a gente usa setinhas para fazer. Fica visual. Lembra você, Estevão, que você estava fazendo um negócio numa tabela, tal, do Cantera, e eu falei para você, não, você tem que gera um ML bonitinho que a gente faz isso. É isso aí. Cantera era para ter um troço desse. Mas, então, é para você poder olhar e entender quem chama quem, por quê, qual que é a relação entre eles. Quem que herda o quê. É, isso. Mas o ML é para isso. É para te ajudar a enxergar melhor o que está acontecendo lá dentro. É uma ideia. Mas tem um negócio que a gente chama também de diagrama de caso de uso. Que é tipo, você coloca o bonequinho e o bonequinho faz a ação. Então, o usuário fez tal coisa, e vai para cá, chama ele e tal. Você poder ir seguindo o que vai acontecendo. Quando a gente está fazendo documentação de software, tem. Mas normalmente é isso. Quando a gente vai entregar a documentação de software, por exemplo, a gente não imprime as funções e coloca. A gente imprime o ML. Mas o código mesmo em si, a gente coloca como anexo lá, se o cara quiser ler, ele lê, mas é código. Né? Tem mais coisas que a gente usa em orientação a objetos que não vale a pena eu ficar estressando com vocês aqui, mas é só para vocês poderem entender também, né, que o... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque ele não está... Rapidinho.
Tá bom. Então, vou voltar ele para ele fazer o negócio, poder ficar a tela cheia. Só um pouquinho, desculpa. É, é, ela é uma lista encanto. Agora, por que que tá com a barra aqui? Eu não sei, por que que não foi para a tela cheia. Tá bom, bora. Então, o que que eu fiz aqui? A mesma coisa desse esqueminha da lista. Eu, entre aspas, pego o UML, viro para o software e falo, a partir desse UML, gere para mim o que que ele faz. Então aí ele vai lá e cria tudo isso aqui para mim. Aí eu tenho um elemento.h nessa lista aqui, né? Ele tem que conhecer o elemento. Aí a classe lista, ela tem como atributo privado o elemento, porque ninguém externo pode acessar esse elemento a não ser eu. Aí assim vai, ele vai criando aqui para você. Tem a construtora, a destrutora, o adicionar um elemento no início, adicionar um elemento no fim, pode criar. Aí sai daqui e vem para cá. Todos os métodos, todos os atributos vão para lá, a mesma coisa para o elemento. Certo? E esse elemento armazena por hora, né, um valor inteiro. Daqui a pouco nós vamos falar de template, e aí o template, né, só um exemplozinho raso de template, que aí no template eu passaria a armazenar qualquer coisa lá dentro. Dá para eu fazer assim. Beleza? Então, é isso. Daqui para lá. E a relação entre eles, né? Essa relação aqui é feita via ponteiro. Beleza? Vamos lá, um pouquinho. Qual que é a vantagem que eu tenho de usar orientação a objeto? Muita gente, como eu já falei para vocês, olha, não sei se eu falei para vocês, não falei, né? Tem muita gente que usa o que a gente chama de orientação a objetos procedural. Basicamente, o cara tinha um programa procedural, ele catou, criou lá, classe, não sei o quê. Pega o método, copia as funções para dentro do objeto e acha que aquilo lá é orientação a objetos. Não. Orientação a objetos você tem com objetos ou classes, pequenas entidades dentro do seu código que fazem muito pouca coisa. O mínimo possível para ele funcionar é aquilo. Então, você tem que ter interação. A ideia da orientação a objetos é você ter interação entre as diversas partes do código e não um troço que faz um monte de coisa para você. Então, eu teria uma entidade, por exemplo, para gravar em saída de arquivo. Eu teria uma classe de saída de arquivo, não logger. Aí eu teria os diversos tipos de saída que eu quero. Eu quero ter uma saída em arquivo CSV, saída em arquivo HDF5, saída em arquivo binário, assim por diante. Então, a entidade maior e as derivações dela, que a gente usa de herança, para fazer essas funções. Essa é a ideia do, da orientação a objetos. Ele é o paradigma mais utilizado atualmente para isso. Ele, a gente usa ele, né, porque é mais fácil de eu representar a solução. Ele apresenta um jeito mais simples, né, de eu modelar o software usando o ML, que aí eu consigo fazer a correspondência, né, do código para o desenho e do desenho para o código. Eu reduzo custo de manutenção, porque como ele é todo containerizado, a hora que eu estou com um problema, eu consigo saber exatamente aonde está o problema. Ou é para facilitar eu saber aonde está o problema. E não ter que sair varrendo um monte de arquivo, .c desse tamanho, ou .cvp desse tamanho. Faz isso, por favor, Iago.
Bom, então, né, eu tenho essa parte de modularidade e reusabilidade, que é através disso aqui, ó, o encapsulamento, a herança e polimorfismo. Depois eu entro em específico com vocês sobre cada um dos temas, que é um troço mais complexo, mas o herança e polimorfismo, por exemplo, o polimorfismo é eu ter um determinado método e dependendo da quantidade de informações que eu passo para aquele método, eu tenho vários métodos com o mesmo nome, e dependendo da quantidade de coisas que eu passo para ele, ou do tipo de coisa que eu passo, ele escolhe automaticamente qual método que ele vai usar. Essa é a ideia. O polimorfismo é isso. A herança é eu ter um tipo padrão, por exemplo, né, eu tenho um logger aqui de saída, e aí esse logger é uma classe Python, vamos falar assim, que ela define o que precisa para baixo. E aí o logger que vai escrever em CSV, ele implementa aquilo que a classe pai dela falou para fazer. Mais ou menos essa é a ideia. A outra coisa é facilidade na manutenção e evolução, e não agilidade de compilação. Né? A outra coisa é que eu consigo ter maior colaboração e comunicação. Por quê? Porque eu tenho um time muito grande, trabalhando num monte de coisa, cada um está trabalhando na sua caixinha, certo? E aí, o que eu vou negociar com o outro time? Ou o que eu vou falar para o outro time? Eu vou falar para ele quais são os meus atributos, quais são os métodos. Passo para ele o MR. A partir disso aqui, ele vai casar com o que ele está fazendo do lado de lá. Então, ao invés de eu sentar e ter um monte de gente trabalhando na mesma coisa, eu posso ter times diferentes, trabalhando em coisas diferentes, e que só se comunicam ou que se comunicam através de um troço gráfico, sem eu precisar do cara ficar me explicando cada pedaço do código que ele fez. Essa é a ideia. Beleza? E testabilidade. Eu consegui, como eu estou com o código modularizado, eu consigo fazer o teste ficar mais rápido. Então eu testo cada pedacinho do meu código sem precisar ficar chamando uma galera para trás. Certo? Então facilita para o seu caso, CPM. Beleza? E colaboração e comunicação é o que o João está querendo há muito tempo fazer aqui, que é a parte de desenvolvimento ágil. Beleza? GPU. Qual que é o problema do GPU? Ou o que a gente tem numa GPU? A gente tem muitos núcleos simples, certo? Diferente da CPU, que é um troço, não que seja em relação de tamanho, né? Mas ele é um processador de propósito geral, então ele tem que saber desde escrita em disco, a comunicação com a memória RAM, a tocar um MP3, renderizar um vídeo, tem instrução para tudo no processador, né? A GPU, ela tem muito menos instruções do que uma CPU. Por quê? O que ela faz? Ela faz multiplicação, certo? É que nem ARM e x86. O ARM ele é CISC, ele tem RISC, ele tem um número restrito de instruções. A mesma coisa a GPU. E a CPU não, a CPU tem que dar conta de fazer tudo. Beleza? Ela tem a parte de computação paralela e massiva, porque a GPU foi inicialmente desenhada para processamento gráfico. Processamento gráfico você tem um monte de pixel na tela e você tem que operar nesses pixels, tem que produzir a imagem. Então, para ela fazer isso, ela ficou especializada em operações básicas e matriciais. A memória da GPU, diferente da memória da CPU, ela é global e compartilhada entre todos os cores que eu tenho.
E a GPU, para ela prover esse paralelismo de dados, ela usa um modelo que a gente chama de SIMT, Single Instruction Multiple Thread. Então, eu tenho processadores dentro da GPU, executando threads, e aí eu consigo fazer com que as threads executem a mesma instrução ou a mesma operação junto. Então, é muito mais rápido por causa disso, os processadores da GPU, né? Mas eu tenho alguns desafios quando a gente pensa em GPU, que é gerenciamento de memória. A memória da GPU, ela é separada da memória da CPU. Então eu tenho que ficar ou sincronizando as duas o tempo todo, ou copia os dados da CPU para a GPU, opera e volta. Ou crio os dados diretamente na GPU, faço todas as operações que eu preciso aqui, na hora que eu precisar imprimir, eu simplesmente copio o dado para trás. Tem um exemplo disso hoje, mostro para vocês. Se der tempo, né, Thiago? Não quer ficar aqui 3 horas. Vamos lá. Tem um outro problema que é sincronização de threads. Se eu não tomar por base, né, usar sempre SMT, que é uma possibilidade que tem dentro da GPU, eu tenho que esperar que todas as threads executem a operação que ela tá fazendo antes de eu somar o resultado. Imagina que eu estou fazendo uma operação de multiplicação de duas matrizes, certo? Pode ser que alguma thread não esteja pronta. E aí eu tenho que ficar esperando ela terminar para eu poder fazer a próxima operação, carregar as próximas operações. Então tem isso, tem a sincronização entre elas. O outro problema é pensar paralelamente, eu pegar o meu programa e tornar ele paralelo. Leia-se, tirar a parte de travas, etc., do programa. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho diferente. E eu tenho hardware heterogêneo. Leia-se, eu tenho GPU AMD, GPU da NVIDIA. As próprias GPUs da NVIDIA mudam a arquitetura, às vezes muda o jeito de fazer alguma coisa dentro delas, etc. E a gente tem os modelos de programação, né, que é CUDA, OpenCL, OpenMP e outros que a gente tem lá, né, mas normalmente a gente usa o CUDA direto ou uma coisa assim. Entrando no esquema da Cocos. O que é a Cocos? Ela é simplesmente uma biblioteca para C++, para que eu faça programação paralela em arquiteturas heterogêneas. Então ela vai ser responsável por fazer as operações, olhar para aquela operação e falar assim, não, isso aqui eu executo na CPU, isso aqui eu executo na GPU. A biblioteca vai fazer isso, não eu. Certo? Então não tem aquele esqueminha seu da NVIDIA, de cria um kernel, copia para a memória da GPU, manda o kernel executar. A Cocos, ela cuida disso para você. Ela vai abstrair os detalhes do hardware, leia-se. Eu posso usar CUDA, HIP ou OpenMP dentro dela que não tem problema. O OpenMP, eu posso ter tanto offload para GPU ou na CPU, tudo bem. O HIP é da AMD e o CUDA é da NVIDIA. Certo? Ela tem foco em performance e portabilidade, então, para ajudar a gente nisso. Ela ainda dispõe de bibliotecas matemáticas, ferramenta de debugging, proofing e tuning, e coloquei entre asterisco aqui a integração com Fortran e Python. Ela tem, você consegue. Tem o pacote para você poder fazer conversar com Python e com Fortran. Binding é mais ou menos. Só que não vou te ser sincero, não olhei essa parte. Tá escrito lá na biblioteca que tem. Não usei. E por que eu coloquei em asterisco? Porque nós estamos tirando nosso código de Fortran aí para o C++, mas não faz sentido. Então, vamos usar o Coco aqui, eu puxo o meu Fortran para cá e boa. Que ele funciona direitinho. D, C++. D, C++. Tá? Isso. Aí a gente simplesmente vira ele.
E você compila a cocos. Você precisa refazer você precisa recompilar seu código, mas assim, o que você escreveu mantém. Você só vai lá no CMake e manda dar um make de novo e tchau. Obrigado. Certo? A Intel lançou uma GPU. Funcione. Tipo, a Xeon Phi funcionava. Ela tem suporte. A Cocos tem suporte a Xeon Phi. Lançou uma Xeon Phi que agora compensa usar, ao invés de usar as placas de vídeo da NVIDIA, por exemplo. Certo? Agora lá, recompila. Obrigado. Eu não preciso reescrever. O problema é reescrever o código. Certo? Petrobras comprou um troço com placa de vídeo AMD. Vou rodar lá. Vou lá e recompilo. Pronto. Meu código não muda. Certo? Hum, Não entrei nessa parte dela conversar com o Python ou com o Fortran, certo? Mas eu imagino que é para você poder, dentro da sua função, chamar alguma coisa do Fortran, chamar alguma coisa do Python e receber o dado de volta. Não que ela vá lá, você vai lá no Python e cocos, não sei o quê, entendeu? Tipo isso. Então, o benefício do paralelismo, você não vai usar ele no Fortran. Provavelmente é para você poder buscar alguma coisa do Fortran e colocar lá dentro, tá? Mas assim, não posso, teria de estudar bem para poder te dar certeza, certo? Mas esse aqui é para desencorajar vocês, tá? É para ir tudo para ser mais, mais. Obrigado. Vamos lá. Então, a portabilidade, né? Que é, você escreve uma vez e roda em NVIDIA, AMD, Intel, etc. Se você é um cluster que só tem CPU, vai, não tem problema. Mesmo o código vai rodar, dependendo se é CUDA ou se não é. Performance, que ela é otimizada para essas diferentes arquiteturas. Então, no caso da produtividade, né, ela vai abstrair alguns detalhes complexos. Você vai ter foco, você vai manter o seu foco na vai manter o seu foco na lógica do problema e na integração com esse C++ moderno. Ponto. E mais uma interessante, que é ele está incluído no Trilinux. Trilinux está na stack do, né? Entre aspas, nós já temos pouco lá na stack. É só começar a usar. Obviamente tem que compilar o Trilinux para ele colocar suporte à GPU, por exemplo. Mas aí é outra história. Aí é com o Jonas. Beleza? Jonas é comigo, né? Eu tenho uma stack também. Certo? Então, conceito da Cocos. A gente tem views, que é o tipo de dado que a gente usa lá dentro. O tipo de dado fundamental que a gente tem para dados multidimensionais, que é o que a gente usa. Certo? Array e array de array, que é a matriz. Beleza? Então, os executors, que é o que a gente vai querer executar em serial, em OPMP ou em CUDA, separadinho, bonitinho, mas isso aí, né, é algo muito específico para você poder precisar entrar nesse nível. Se não, você usa lá no CMake, a hora que você for compilar, você passa se você quer CUDA, OPMP, etc., ele já faz para você. Tá? A gente tem algumas instruções muito parecidas com o OPMP. Parallel for, tem o Parallel Reduce, que a gente usa também, no MPI tem, certo? E tem esse Parallel Scan aqui, que é super legal, não sabia que existia esse troço, não. Mas à medida que ele vai executando a soma, ele não te gera um único resultado no final, como se fosse a soma em paralelo, né? Ele vai te dando os resultados à medida que vai acontecendo as coisas nas threads. Aí ele gera um vetor para você com os resultados. É super legal. Eu tenho um exemplozinho que o GPT me passou, depois se tiver interesse eu mostro para vocês. Um exemplo básico disso, né? Então, a gente tem um template, que é um jeito que a gente no C++, ele tem mais coisa além disso, tá? Mas quando a gente está usando um, um dado, quando a gente vai passar um dado para dentro de uma função no C, a gente não sabe que tipo de dado que é,
a gente usa um ponteiro void, certo? Entre aspas, você está criando um objeto void ali dentro. Então, para esse exec space aqui, ó, para esse espaço de execução que você não sabe quem é, certo? O tipo que ele tem, você chama isso de template. Então, um template é uma caixa que você coloca, entre aspas, qualquer coisa lá dentro, certo? Mais ou menos essa é a ideia. Vai lá, valeu. É o alto. No C++ tem um tipo de variável que é o alto. Alto, uma variável igual a um string. Foi. Uma vez que você criou ela e definiu ela como string, você não muda mais. Tudo bem. Não é igual no Python, que você está com string, de repente você escreve um número, de repente volta um ponto, um double e volta com um string. Não é isso. O alto não é isso. O alto é só na hora da criação. Seria um template, basicamente. É, mais ou menos essa é a ideia. E ele, isso, isso. A view é o que eu uso, a Focus View, a gente usa para alocar a memória, certo? Então eu estou alocando um ponteiro de ponteiros, aqui, esse matriz, beleza? Dentro do espaço de execução, você vai ter um view type do tipo data, número de linhas e colunas, vai chamar, né, uma matriz, que é a classe, está criando um objeto do tipo matriz na construtora, passando para ele linhas e colunas. Lá dentro desses dados, ele vai armazenar isso aí e tal. E aí ele tem um esqueminha que é chato de ver, que é o esquema de função lambda, que está aqui, ó, aqui dentro, assim, ó. Depois eu vou mostrar para vocês o esquema de lambda, mas é um tutor, mas vocês vão ver, é bizarro. Eu até agora tenho dificuldade. Mas vamos lá. Qual que é o problema? Ó, as limitações que a gente tem entre de usar orientação a objetos tradicional e colocar isso com cocos. Funções virtuais, ou seja, polimorfismo dinâmico, dá problema para a gente. Uma outra coisa, eu não posso usar ponteiro genérico. Em todas aquelas funções que estão lá na MS5 que usa ponteiro genérico, vão, ó, morrer. E alocação de memória, quando a gente for alocar memória, a gente sempre tem que usar essa criatura aí. Seja para alocar na GPU, seja para alocar na CPU. Sim, Iago, Leonardo. Ponteiro genérico quando eu vou passar um dado para dentro de uma função, ou até passar uma função lá para dentro de alguma outra função, vou falar assim, né? E eu passo o ponteiro daquela função ou o ponteiro daquele dado. E aí lá dentro eu tenho que falar que tipo que é aquele dado. Isso aí a gente usa muito em C, muito mesmo. Que é o esquema de dados genéricos, por exemplo, né? Então isso aí não pode fazer, por limitação do compilador. Que a hora que ele for lá para a Cocos, ele não vai saber o que fazer. Então, sempre que a gente for mexer com a locação, a gente usa o bacana aí do Cocos. Quando eu for mostrar o exemplo para vocês, fica mais fácil. Importante é que a gente vai ter que passar a focar em como os dados estão organizados na memória, se ela está na CPU, se ela está na GPU, e o que vai fazer entre si, certo? Mostro para vocês também. Nós vamos ter que priorizar a organização e o fluxo de dados dentro do programa, para que a gente não tenha que ficar copiando da CPU para a GPU, vai e volta, para poder maximizar o desempenho e eficiência do uso, tanto do uso de memória quanto do tempo, né, de execução. E, né, esse é o maior problema. Quando a gente está pensando em programação orientada a objetos, a gente pensa modularizadozinho, dentro da caixinha, cada um com o seu, etc. A hora que a gente vai passar
para esse tipo de jogo, para usar cocos, etc., a gente tem que olhar o layout, para a semântica de cópia, movimentação dos dados, etc. Isso é bem importante. Então, tudo que eu tenho de orientação a objetos, eu vou jogar no lixo e criar uma nova? Não. A ideia é importante, só que a hora que a gente for começar a passar as coisas para rodar em GPU, nós vamos ter que pensar em cabeça de programação em GPU, e não cabeça de orientação a objetos pura, tradicional, pessoal mais, como é que eu falo? Mais filosófico, certo? Não sei por que esse slide ficou assim. Deixa eu mostrar para vocês direto o problema, mas isso aqui é só para vocês poderem ver como é que seria um exemplo de eu criar uma classe que armazena um vetor na Cocos. Então, sempre que eu uso Cocos View, por que eu faço isso? Ela é leve, ela internamente é um ponteiro e um metadado, e eu tenho que evitar ficar passando um objeto contendo um view diretamente para dentro de kernel, então tem as observações aqui. Se eu passar isso aqui, eu mostro para vocês o exemplo prático, que é mais fácil. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para vocês. Que exemplo do que não fazer. Se eu pegar o cursor aqui e mostrar para vocês que é mais fácil no cursor. Só um pouquinho. Pronto. Olha, tá certo que ele não está orientado a objeto mesmo. Tá? É só um exemplo para vocês verem. Um programinha que multiplica duas matrizes. Beleza? Aqui eu tenho um método que multiplica as matrizes. Então eu tenho a matriz A, matriz B e matriz C, certo? E um N, que é o tamanho das matrizes. Se vocês olharem aqui, eu tenho um view. Você passa para ele dentro, né, um template de view type, beleza. Aqui ele está basicamente copiando o que você passou para ele dentro da função de multiplicação da matriz, que é esse cara aqui, está passando para ele, está gerando cópias dessas matrizes aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque lembra que você tem que tomar cuidado quando você está operando os dados, para você não ter, como é que fala? Você tem que tomar cuidado com as views. Você não pode passar um objeto com uma view para ser operado por outro objeto. Não é legal você fazer isso. Então você passa a cópia dele para frente. Isso aqui é uma cópia. Esse A com tracinho, ele vai operar no A com tracinho, ele não vai operar no A direto. Basicamente essa é a ideia. Então aí aqui dentro você teria o operador que vai fazer a soma para você. Então ele está operando no A e no B, e tá bonitinho. E depois ele vai sumarizar isso aí no C. Aí aqui é o que inicializa a matriz. Aqui é o que imprime a matriz. Olha só que legal isso aqui, ó. Vendo que ele está usando Cout? Cadê o esqueminha de copiar? Ah, não, tá aqui, ó. Essa daqui é a função que imprime a matriz. Beleza? Se vocês olharem lá para dentro, ele recebe uma matriz, o tamanho dela e uma string contendo um nome para você poder passar lá para dentro, né? No nome, mostrando os primeiros 5 por 5 elementos. Beleza. Ele vai cá e imprime ela para vocês, certo? Aqui embaixo, cadê o main? Aqui no meio. Então ele inicializa o coco, cria-se que tem 1024 elementos, ou eu leio o tamanho que eu quero falar, imprime coisas, cria as matrizes, ó, criou a matriz A, criou a matriz B, criou a matriz C, certo? Não tenho aquele esqueminha de copia para GPU, copia para CPU. Faço a parte de inicialização da matriz, passo para ele o A, B e o C, e ele faz aquela coisinha lá em cima. Aqui tem um troço interessante, que para ele poder imprimir a matriz A e a matriz B, tá vendo que ele criou aqui, ó, A host e B host?
Se eu fosse mandar ele imprimir o A e o B, que está aqui, ó, ele ia dar problema. Porque quando eu criei ela aqui, ele criou ela na GPU já para mim, direto. Ela não existe no rosto. Então, inicialmente, nesse caso aqui, eu estou copiando a A e a B para poder imprimir ela. Se eu copiasse a C para o host, certo? Na hora de e não atualizasse ela depois, se eu fizesse isso agora e não atualizasse depois, o que ia acontecer? Eu ia receber ela toda zerada. Então, acontece. A e a B estão aqui, imprimir elas, chama lá aquele ponteiro para ele poder calcular a hora, quanto tempo de execução. Aqui ele chama parallel for a função matrix multiply, a função de multiplicação de matrizes, passa os dados para eles, certo? Aqui, ó, terminou, sincronizou, calculou o tempo. Aí ele vem cá e fala, ó, a multiplicação da matriz foi feita, a performance é tanto. Daí eu copiei, ó, a C da GPU para cá, para o processador, para a máquina, para o processador local, para a memória local, para eu poder imprimir ela. E, boa, o resto é só printf. Daqui para frente, aqui ele checa se está certo ou não os cálculos, só que para ele checar, ele teria de checar no host. Ele não consegue checar na GPU, porque não está dentro do cache. E, boa, termina. E aí, o que ele faz? Aí o bacana é aqui dentro. Ó. Sobe, sobe, sobe. É nisso aqui, ó. Nessas funções. Aqui. Então, essa aqui é a função que multiplica a matriz. Cria ela, copia os dados para dentro, para poder fazer a operação. E boa. É isso. Tá bom. Tem um monte de printf, um monte de coisa lá, mas ele está fazendo aqui, basicamente, a multiplicação da matriz. E a de imprimir está aqui em cima. Aqui é para inicializar. E aqui dentro para imprimir. Mostrando para vocês mais ou menos. Logicamente, tem muito mais coisa por trás que não, tem muito mais coisa por trás que é importante a gente falar, mas hoje, né, em si não daria para fazer. Mas aí algumas coisas que ele fala aqui, ó. Por exemplo, né, quando eu estou criando um objeto, colocar o double aqui dentro, aqui vai ser um vetor, se eu for criar uma matriz, colocar se eu for criar a matriz, eu colocar o outro asterisco aqui dentro, não colocar do lado de fora, que é o que ele está falando aqui para fazer, para não fazer. Aqui a criação do objeto, ó, tenho para poder atualizar, que é a função, se você não fazer isso aqui. Tem essa parte aqui, né, para você poder puxar do, do, do dispositivo para lá, tem toda essa parte aqui no slide. Eu mando para vocês isso aqui depois, para vocês poderem olhar com mais calma, certo? Você tem os get, os set, dentro das funções, e assim vai, ó, matriz, certo? É isso. Desculpa eu não ter colocado tanto exemplo aqui. Obrigado. Perguntaram no... Durante. Mas eu tenho uma especial. Por favor. Literalmente, quando você faz a programação orientada ao objeto aí, ela necessariamente fica mais rápido do que se você fizer o código procedural? Não. Então, depende das escolhas ao longo Depende das escolhas ao longo do caminho. Você pode ter um programa orientado a objetos extremamente mais rápido do que o seu procedural, porque no procedural você ficou copiando coisas de um lado para o outro, ficando objetos, etc. E na orientação a objetos, não.
o foco da orientação a objetos não é exatamente performance. O foco da orientação a objetos é você ler o código, entender o código, reusabilidade de código, etc. Não, o ponto focal dele é esse, e não, entre aspas, né, tá mais próximo da linguagem de máquina do que qualquer outra coisa, certo? Focus function é o jeito que você especifica dentro do seu objeto para que a Cocos execute aquele cara lá, como se ela virasse uma função para ser executada pela Cocos. É uma máquina. Está mais para máquina do que wrapper. Está mais para máquina do que para wrapper. Seria mais ou menos isso. Se você olhar aqui, até nem usa isso no outro, quer ver? Se eu usar uma custa, você vê esse caboclo aqui nem tem aquelas definições. Cocos function, Cocos. O Lambda é mais legal. O Lambda, depois eu mostro para vocês. Aqui não tem o Lambda certinho. Mas o Lambda, eu acho que tem aqui sim. Quer ver? Aqui, ó, isso aqui é um Lambda. Ó, para o for, tá vendo? Ele abre aqui, passa o identificador, passa quem que ele vai usar, depois ele passa o terceiro argumento. Ó, tem 3 argumentos aqui dentro. Certo? Está aqui, ó. Não me pergunte os detalhes, tá? Mas aqui, ó, se você olhar, ó, dentro dessa definição de função, já está tudo aqui dentro. O lambda faria isso. Aí tem lambda explícito, lambda implícito, etc. Provavelmente. E hoje em dia os compiladores estão bem mais certinhos do que era antes. O GCC, inclusive, te avisa você que você põe um ponto e vírgula ali. Então, mais ou menos vai ser isso que vai acontecer. Mas o lambda é tipo isso aqui, ó, a função está implícita aqui dentro. E aí você sabe. Não tem muito louco no lambda. Eu tenho que melhorar muito para conseguir. Não tenho, tem uma, tem um videozinho do Cocos que ele mostra os lambda dentro da função, que é super legal. Mas é isso, gente, assim, eu não consigo passar em detalhes para vocês. Eu queria chegar num ponto muito lá na frente, né? E aí às vezes a gente deixa diversas coisas ao longo do caminho. É só para mostrar, dar um overview mesmo para vocês e tal, certo? É um overview, não tem como entrar em detalhes, muitos detalhes assim. Mas é isso, beleza? Obrigado. Falou.